E eu gostaria de, nesta noite, compartilhar a palavra do Senhor e gostaria de convidar a igreja para nós abrirmos as nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo de número 4, a partir do versículo de número 1, e diz assim a palavra do Senhor. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava ninguém, sim os seus discípulos, deixou Jesus a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, a Tua palavra foi lida, e eu peço a Deus que o Senhor fale ao coração dos Teus filhos, que o Senhor fale ao coração da Tua igreja, assim como o Senhor falou comigo, ó Deus, porque eu creio que a Tua palavra ela é transformadora, e nós entregamos o culto desta noite a Ti. Amém. E graças a Deus, os irmãos podem se assentar. Queridos e amados irmãos, é certo, é fato, que a história de Jesus, ela mexe com todos nós. E quando nós vamos para os evangelhos, nós vamos perceber, logo no início, que o ministério de Jesus estava crescendo. O ministério de Jesus estava numa crescente muito grande. Podemos dizer que Jesus, naquele local, era a pessoa que estava em evidência. João Batista encerra o seu ministério. João Batista é assassinado, é morto. E agora Jesus é a boca de Deus naquele momento da história. E como Jesus está crescendo, como Jesus está em evidência, Jesus começa a chamar a atenção de pessoas que não estavam felizes, que não estavam satisfeitas com o crescimento de Jesus. Jesus começa a chamar a atenção dos religiosos daquela época, os escribas e os fariseus, que se levantam com raiva contra o ministério de Jesus. Os fariseus e os escribas eram os homens inteligentes daquela época. Eles eram os juízes, eles eram os juristas, eles eram os doutores, eles eram os intérpretes da lei, eles eram os mestres daquela época. E é exatamente esse povo que se levanta contra o ministério de Jesus. Jesus agora, rapidamente, está com seu ministério maior do que o ministério de João Batista. E eles precisam tirar Jesus de circulação. Eles já haviam matado João Batista. E agora, num piscar de olho, repentinamente aparece um homem que mexe com o povo, que mexe com as multidões, que todos querem seguir e que está se tornando maior do que João Batista. E as pessoas gostavam de Jesus, irmãos. As pessoas seguiam Jesus. Jesus mexia com as pessoas. Já havia muitos discípulos atrás de Jesus, já havia muitos discípulos em volta de Jesus. E o interessante é que Jesus não adulava ninguém. Jesus olhava para as pessoas e dizia assim: não foram vós que escolhestes a mim, foi eu quem vos escolhi a vós para serem os meus discípulos. Jesus escolheu as pessoas e Jesus não adulava as pessoas, por quê? Porque as pessoas estavam acostumadas a serem agradadas, a serem chamadas para fazerem parte de ministérios. Só que Jesus está dizendo para eles: eu estou escolhendo vocês, estou treinando vocês para vocês que levarem o povo a ir para o céu. Então o evangelho que nos conduz para o céu, o evangelho que nos leva para o céu, não é um evangelho de facilidade. Às vezes é um evangelho duro, que nos confronta, que mexe com o nosso ser. Irmão, quando nós vamos para a igreja e quando nós ouvimos uma palavra, nós somos confrontados por Deus. Quando a palavra não nos confronta, tem algo de errado. Então Jesus está treinando os seus discípulos. E todo aquele método pedagógico de Jesus, toda aquela forma de ensinar de Jesus que cativava as pessoas, ao mesmo tempo que confrontava as pessoas, está desagradando os religiosos daquela época. No final do Sermão do Monte, quando as pessoas estão descendo,
Depois de um momento de dureza, porque o Sermão do Monte é duro. Ainda não era o momento dele ser entregue para a cruz. Seu ministério está iniciando. Ele tem muito ainda, ele tem 3 anos aproximadamente para frente, para trabalhar com seus discípulos e para pregar o evangelho da salvação. No versículo de número 4 que nós lemos, a palavra vai dizer que era necessário que Jesus passasse por Samaria. Era necessário aqui, igreja do Senhor. Não é uma questão geográfica. Não é que houvesse apenas aquele caminho, não. Muito pelo contrário, havia outros caminhos e outros caminhos melhores para que Jesus saísse da Judéia e fosse até Samaria. Mas era-lhe necessário aqui, é porque fazia parte dos planos de Jesus. Era plano de Jesus que ele passasse por Samaria. Tinha algo que precisasse acontecer, que precisaria acontecer ali. Por isso Jesus tinha que passar por Samaria. Por isso era necessário que Jesus fizesse aquele caminho. Não era um caminho confortável, não era o caminho ideal, não era o caminho mais fácil, mas era necessário que Jesus o fizesse. Queridos e amados irmãos, a segunda lição que eu deixo é que nem sempre o que é necessário para nós fazermos em nossas vidas, seja na nossa vida familiar, seja na nossa vida profissional, seja no nosso ministério dentro da igreja, seja nós como chefes de família, pai, mãe, nem sempre o melhor, o mais fácil vai ser a melhor opção, mas às vezes é necessário que nós venhamos a fazer. Quando Jesus, ele chega em Samaria, nós vamos ver ali um dos diálogos mais incríveis da Bíblia. Um dos momentos mais especiais do Novo Testamento. Só que observe, irmãos, que antes que esse momento aconteça, Jesus precisa tirar algo que iria atrapalhar, algo que não iria permitir que Jesus estivesse no momento, digamos assim, mais íntimo, o qual ele precisaria estar. Então, o que é que Jesus faz? Jesus chama os seus discípulos. Parece brincadeira, né, irmãos? Dizer que os discípulos vão atrapalhar aquele momento. Mas Jesus chama os seus discípulos e fala assim: entrem na cidade para comprar comida. Jesus, ele precisava naquele momento ficar sozinho. Então, Jesus, ele vai tirar pessoas de cena. Jesus, ele vai mover pessoas. Irmãos, outra lição que deixa aqui é que às vezes Jesus ele move pessoas de um lugar para o outro para fazer aquilo que é necessário ser feito na sua obra, para salvar vidas. Quando os seus discípulos se retiram, quando os seus discípulos entram na cidade, a Bíblia fala que se apresenta uma mulher para tirar água de um poço. Jesus estava perto de um poço. Jesus escolheu aquele lugar para descansar, certamente haveria ali alguma sombra. Com certeza havia ali água. Então Jesus ele fica ali sozinho, num poço em que a Bíblia vai dar o nome de Poço de Jacó. Se aproxima uma mulher por volta de meio-dia para tirar água daquele poço. Uma observação que eu faço para os irmãos, eu sei que os irmãos sabem disso, mas é só para nós relembrarmos. Judeus e samaritanos eram inimigos há séculos. Eles se odiavam. Eles não se suportavam. A Bíblia fala que um poço, que uma fonte de água, aonde os samaritanos lavassem as suas mãos, os judeus não lavariam os seus pés. Tamanho ódio que um povo tinha para o outro. Então Jesus, ele se aproxima daquela mulher que vai ali para tirar água por volta do meio-dia e começa um diálogo com aquela mulher. Jesus olha para ela e fala assim: me dá um pouco de água. Estou com sede, me dá um pouco de água. Alguns intérpretes da palavra, alguns teólogos, eles dizem que aquela mulher ela foi humilde. Mas quando nós analisamos o texto, nós vamos ver que de humildade aqui não tem nada. Na verdade, ela é soberba e ela é arrogante. Ela fala com Jesus num tom mais ou menos assim: quem você pensa que é para falar comigo? Primeiro que Jesus era homem e ela era uma mulher. Jesus nunca deveria ter falado com ela segundo o costume da época. Segundo que Jesus era um judeu e ela era uma samaritana. Outro motivo para que Jesus não dirigisse a palavra para ela.
Então ela é arrogante com Jesus, ela se acha, os samaritanos se achavam superiores aos judeus. Quem você pensa que é para falar comigo? Quem você pensa que é para se dirigir a mim? O que ela não espera, ou o que ela não esperava, era a resposta que Jesus iria dar para ela quando Jesus diz assim: se tu soubesses quem fala contigo, tu me pediria e eu te daria águas vivas. Queridos e amados irmãos, quando nós paramos para ensinar a Bíblia, nós precisamos, nos dias de hoje, para a nossa cultura, explicar como o povo daquela época vivia, como era a cultura daquela época, como eram os costumes daquela época, entender o que Deus queria falar com o povo daquela época, para que nós possamos entender o que Deus quer falar com nós, igreja, nos dias de hoje. Então, a maioria dos textos bíblicos nós precisamos contextualizar, falar o contexto, para que nós possamos até mesmo entender. Só que quando Jesus fala com aquela mulher, e Jesus usa a expressão águas vivas, na mente daquela mulher, na cabeça daquela mulher, ela já sabia, ela já entendia o que Jesus estava querendo dizer automaticamente. E sabe o que é águas vivas na cabeça daquela mulher? Primeiro, de quem era o poço que eles estavam tirando água? De Jacó. Quem é Jacó? Jacó é o filho de Isaque. Quem é Isaque? Isaque é o único homem na Bíblia em que a palavra do Senhor vai dizer que ele teve um poço de águas vivas. Observe, meus irmãos, e eu deixo aqui uma observação. Jesus está falando com aquela mulher coisas espirituais. Jesus está falando em espírito com ela. Esse é um dos nossos grandes problemas, esse é um dos grandes problemas da igreja nos dias de hoje. As pessoas não acreditam no mundo espiritual. As pessoas não acreditam em coisas espirituais. Nós vivemos em um mundo físico, onde nós vemos e enxergamos coisas, tocamos em coisas, mas o que movimenta esse mundo físico é um mundo espiritual. E Jesus está falando de coisas espirituais com aquela mulher. Jesus está levando aquela mulher para Gênesis, capítulo de número 26, que é quando Abraão morre e deixa de herança para o seu filho Isaque um poço. Só que quando Isaque está lá desfrutando da sua herança, desfrutando da água daquele poço, a Bíblia fala que chega o rei Abimeleque e toma o poço de Isaque e manda Isaque embora dali. O que nos chama a atenção nesse texto de Gênesis, capítulo de número 26, é que Isaque não briga. Em algumas versões, a palavra ali é contende. Isaque não contende, Isaque vai embora. E ele entra para o deserto. Ali no deserto, ele cava outro poço. E ele acha água. E glória a Deus por isso. Só que a palavra do Senhor vai dizer que os pastores de Gerar vieram e tomaram o poço de Isaque. Olha, Isaque, essa terra aqui é nossa, larga o poço aí e vai embora. A Bíblia fala que de novo Isaque não briga, de novo Isaque não contende. Ele entra para dentro do deserto mais, e ele cava, e ele acha outro poço, e os pastores de Gerar vêm, se aproximam dele e falam: você ainda está muito perto, essa terra aqui também é nossa, vai embora. A Bíblia fala que Isaque não briga, irmãos, não contende, larga o poço e vai embora. E a Bíblia deixa uma observação, quando ela fala que os pastores de Gerar entulham aqueles poços. Então observe, irmãos, que eles não querem a água, eles não precisam da água. O que eles não querem é que Isaque não tenha água. E isso é inveja. Isso é o grau mais alto da inveja, porque inveja não é o querer o que o meu irmão tem. Inveja é não querer que ele não tenha. Eu tenho aqui esse irmão que está muito bonito com este terno aqui, só que esse terno não serve em mim. Deve ser número 2, talvez número 3, é 4, também não serve. Hoje eu estou de 6 ou 7. Mas eu não quero que ele use. Não serve para mim.
Se eu tomar dele, não vai ter utilidade nenhuma para mim. Exatamente isso que os pastores de Gerar fizeram com Isaac. E ele não brigou, não disse nada, largou e foi embora. E agora a Bíblia fala que ele entra para a imensidão do deserto. E ali eles começam a cavar poços. E nós podemos pensar que ele cavou um outro poço, que Deus abençoou e que ele achou água, mas não foi exatamente isso que aconteceu. A palavra do Senhor fala que todos os dias, à tarde, no pôr do sol, Isaac se sentava e os seus servos chegavam próximo a ele e diziam: cavamos e cavamos e cavamos e não achamos água. E dia após dia a notícia era: cavamos e cavamos e cavamos e nada de água. Então Isaac, ele vai ter uma ideia, ele vai fazer uma festa, ele vai preparar um banquete e ele vai convidar Abimeleque para esse banquete. Os irmãos lembram quem é Abimeleque? O primeiro ladrão de poços. Isaac vai convidar Abimeleque, vai preparar um banquete para ele, vai dar presentes para ele e vai abençoá-lo. Irmãos, olha a profundidade disso. Podemos entender e compreender o que é o Evangelho de Cristo nesta noite? É você preparar um banquete para alguém que te magoou, para alguém que te feriu. É você dar presentes para alguém que está maquinando o seu mal. E é você abençoar a pessoa que não gosta de você, a pessoa que te prejudicou, a pessoa que roubou o seu patrimônio, a pessoa que tirou algo que você tinha, que valia, por que não dizer, a vida do seu povo, dos seus animais, do seu futuro. Mas foi exatamente isso que Isaac fez. Ele deu presente, ele deu um banquete e ele abençoou. E está escrito assim, igreja do Senhor: e tendo Abimeleque acabado de sair, chegaram os servos de Isaac e lhe disseram: Senhor, encontramos águas, e são águas vivas. Na cabeça daquela mulher samaritana, irmãos, águas vivas é a nascente de um rio. Quando os servos de Isaac, eles cavam o poço e brota a água daquele poço, aquela água ela jorra. E ali naquele exato momento nasce um rio. As águas agora que vão abençoar outras pessoas, as águas agora que vão molhar o deserto, as águas agora que não vão só ser útil apenas para Isaac e seus servos e a sua família, mas para outras pessoas. Isso é águas vivas. Sabe o que Deus está dizendo, irmãos, para Isaac? Sabe o que Deus quer falar para as nossas vidas hoje? Abimeleque e os servos de Gerar, que representam as pessoas que prejudicam, que tomam, que têm inveja, elas podem roubar o poço, elas podem entulhar o poço, mas Deus está dizendo: quero ver entulhar e quero ver roubar rio. Nesta noite eu profetizo para esta igreja rios de águas vivas. Nesta noite eu profetizo sobre a vida de cada um dos meus irmãos que estão aqui no altar, cada um dos meus irmãos que estão sentados aí no banco, rios de águas vivas sobre a tua vida. Deus vai fazer fluir rios sobre a tua vida. Deus vai fazer fluir rios sobre esta igreja, que abençoarão desertos, que abençoarão pessoas que estão afastadas do Evangelho, que abençoarão pessoas que nunca ouviam falar de Jesus. E isso vai ser para a honra e para a glória do Deus Pai Todo-Poderoso. Aleluia! E Jesus está trazendo à memória da mulher o que significa águas vivas. E Jesus agora ele vai olhar para aquela mulher e vai dizer assim, ó: se tu soubesse quem fala contigo, tu me pedirias e eu te daria mais do que água deste poço, que pode matar a sua sede momentaneamente. Eu te daria águas vivas, eu te daria a nascente de um rio. A mulher olha para Jesus e, como eu falei com os irmãos, Jesus está falando de coisas espirituais. A mulher ainda não está na vibe de Jesus. Então ela vai dizer assim para Jesus: tu não tem nem com que tirar água desse poço?
Como é que pode você me dar águas vivas? Aí Jesus vai responder assim: mulher, aquele que beber dessa água que você está tirando desse poço, ele voltará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais sede terá. Irmãos, aqueles que conhecem a Jesus, aqueles que já estiveram na presença de Jesus, nunca mais sede terão. Não necessitarão de outra água. A água de Jesus, ela é suficiente. Aí parece que agora deu um estralo na mente da mulher e ela está entendendo. Que aí ela fala para Jesus assim, ó: Senhor, então me dá dessa água. Eu quero dessa água. Aí Jesus vai e fala assim: te dou sim, te dou dessa água. Vai e chama o teu marido. Irmãos, eu não quero entrar aqui na questão teológica de tudo que representa esse momento desse texto aqui. Isso aí eu deixo para os professores da Escola Bíblica Dominical em alguma oportunidade explicar para os irmãos. Existem aqui várias linhas de estudo teológico sobre isso aqui. Mas o que eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos nesta noite é: o que é que Jesus está querendo entrando na particularidade daquela mulher? Porque Jesus, ele muda o tom da conversa bruscamente. Jesus agora é como se ele estivesse entrando na semana daquela mulher. Jesus está entrando nas particularidades daquela mulher. Jesus está entrando nas minuâncias da vida daquela mulher. O que que Jesus tem a ver com a vida pessoal daquela mulher? Jesus nem conhece aquela mulher. Irmão, sabe o que a palavra do Senhor está querendo nos ensinar? Sabe o que isso quer dizer quando nós levamos para o contexto espiritual? Jesus, ele quer entrar nas nossas particularidades. Jesus, ele quer entrar nos detalhes da nossa vida. Jesus, ele quer entrar nas minuâncias da nossa vida. Precisamos abrir as portas dos nossos corações para Jesus e permitir que ele seja íntimo de cada um de nós. Jesus só está querendo ser íntimo daquela mulher, de uma forma toda especial. Muitas vezes, queridos e amados irmãos, nós temos dificuldade de nos relacionar com Deus. Daí nós vemos a quantidade de pessoas que se afastam da presença do Senhor, quantidade de pessoas que não são firmes na igreja, que não são fiéis na igreja, que não são fiéis a Cristo, que não são fiéis ao propósito cristão. Constroem um muro, deixam Deus de um lado e ficam do outro, levando as suas vidas da forma que elas acham que elas devem levar. E muitas vezes isso acontece com cada um de nós. Não se surpreenda, não. Deus fica de um lado, ficamos do outro. Quando queremos nos relacionar com Deus, quando sentimos necessidade de Deus, pulamos o muro, nos relacionamos com Deus e depois voltamos para viver as nossas vidas da forma que nós achamos melhor. E não é isso que Deus quer para nossas vidas. Não foi por isso que Jesus morreu. Precisamos ser íntimos de Jesus. Pessoas com seus corações frustrados, cheios de mágoa, culpando Deus, culpando a igreja, culpando a liderança, mas na verdade são pessoas que não têm intimidade com Deus. São pessoas que talvez nunca tenham sido convertidas ao Evangelho de Cristo. O que Jesus espera de cada um de nós, irmãos, é que nós venhamos a ser íntimos dele. Abrir a porta dos nossos corações. Não há nada que eu não possa falar para Jesus. Não há nada que eu possa esconder de Jesus. Intimidade com Deus. Essa conversa talvez não esteja te agradando. Talvez você não esteja gostando.
Talvez isso esteja confrontando a sua vida. Não tem problema, sabe por quê? Porque também não agradou aquela mulher, não. Ela também se sentiu confrontada. Tanto é que a primeira coisa que ela faz é mudar de assunto. Ela não quer mais falar sobre isso. É como se ela dissesse assim: tá bom, Jesus, tá bom. Esse aí é um problema meu, eu vou ver o que eu faço, deixa aí, não tem problema nenhum. Talvez na cabeça dela ela tenha pensado assim: olha, você não tem nada a ver com a minha vida. É natural do ser humano nós olharmos para as pessoas e dizer assim: você não tem nada a ver com a minha vida. Cuide da sua que eu cuido da minha. Talvez essa mulher até tenha pensado isso. Aí ela desconversa, rapidamente ela muda de assunto e ela vai dizer assim: Jesus, eu vejo que você é profeta. Eu vejo que você é homem de Deus, poderoso na palavra. Então tira uma dúvida minha. Deixa eu te falar uma coisa. Os meus pais me disseram que nós, samaritanos, devemos adorar nesses montes aqui. O seu povo, o judeu, fala que o local de adoração é lá no templo em Jerusalém. Jesus, qual é o verdadeiro local? Aonde é que nós devemos? Qual é o lugar de adorar a Deus? Aí Jesus olha para aquela mulher e vai dizer assim: a hora vem e já chegou. Irmão, sabe o que Jesus está querendo dizer? Essa frase de Jesus aqui é um dos pilares da igreja. Essa frase de Jesus aqui, sabe o que Jesus está querendo dizer para aquela mulher? Jesus, naquele exato momento, ele está estabelecendo um novo modelo de culto. Jesus, naquele exato momento, ele está estabelecendo um novo formato de adoração. Por quê? Porque Jesus está dizendo para aquela mulher ali: não depende mais da onde você está. Você pode estar no monte, você pode estar no templo, não depende mais do lugar, depende da atitude que está proposta no seu coração. Depende do seu desejo de adorar a Deus. Porque Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Aleluia! O que Deus está dizendo, irmãos, o que Jesus está dizendo para aquela mulher, é algo que, se nós pararmos para refletir, é bastante incomum. Por quê? Porque o pai está procurando pessoas que o adorem assim. Não existem pessoas que adorem ao Pai em espírito e em verdade. O Pai está à procura, está com seus olhos sobre a terra, procurando pessoas que o adorem em espírito e em verdade. Precisamos abrir os nossos corações, irmãos, para adorar a Deus em espírito e em verdade, livres de todo pecado, livres de toda culpa. E adorar em verdade só acontece quando todas as mentiras das nossas vidas são aniquiladas. Adorar a verdade em verdade só acontece quando nós abrimos as portas dos nossos corações, quando não houver mais sombras, mais lugares obscuros aonde Deus possa entrar e alterar e mudar e transformar as nossas vidas, para que nós possamos ter uma vida de santidade na presença do nosso Deus, livre de toda religiosidade, livre de todo pecado, livre de tudo que o mundo propõe, e adorar a Deus em santidade, o buscar em santidade, viver uma vida de adoração na presença dEle. E isso não é só aqui na igreja, não, meus irmãos. Isso tem que ser a nossa cultura, isso tem que ser o nosso estilo de vida. Daí o compositor dizer: acha em mim, ó Pai, um verdadeiro adorador. Aquela mulher, ela olha para Jesus e diz assim: eu sei que quando o Messias vier, ele nos anunciará e nos revelará todas essas coisas. Aí Jesus olha para aquela mulher e fala assim: eu sou. Eu sou o Messias que as Escrituras dizem.
Eu sou o Messias ao qual as Escrituras fazem referência. Mais uma vez, Jesus aponta a mulher para o Antigo Testamento, porque a maior revelação de Deus na Bíblia, a maior revelação da pessoa de Deus que está escrito, se encontra em Gênesis capítulo de número 3, quando Deus diz para Moisés: a astúcia do meu povo, a angústia do meu povo chegou até mim. E eu desci para livrá-lo. Vai, pois tu, Moisés, e livra Israel da casa da servidão. Moisés pergunta para Deus: quem sou eu para livrar o povo do Egito? E Deus fala para Moisés: e quem disse que é você, Moisés? Quem disse que você é capaz de fazer alguma coisa? Você é pequenininho, você é inferior, mas mesmo com a sua pequenez, mesmo com as suas dificuldades, eu vou te usar. E você vai se apresentar diante do faraó, e eu é quem vou fazer os milagres, porque eu sou